Olá a todos! Como é que vocês estão? Espero que bem. E se não estiver bem, as coisas vão melhorar. Acredite e lute para isso. Como eu já me apresentei em vídeo anterior, sou o Gil, físico formado na USP e professor de Física e Matemática Avançada para todas as engenharias. Neste vídeo eu vou apresentar para vocês 4 complementos do que eu falei, do que eu expliquei no vídeo anterior. E o próximo vídeo eu vou mostrar resultados importantíssimos que eu cheguei através de 9 folhas de cálculos. Me baseei primeiramente em 3 pesquisas científicas, tive a intuição de que juntar aquilo ali eu ia conseguir chegar em soluções, resultados importantes, e foi o que aconteceu. Tudo se encaixou perfeitamente. Vou mostrar para vocês no vídeo seguinte. Inclusive esses resultados, além de divulgar aqui, do vídeo seguinte, além de divulgar aqui no YouTube, eu vou mandar para as secretarias de saúde municipais das capitais do Brasil e dos estados, secretarias de saúde dos estados do Brasil, que vai ser bastante útil para tomada de decisões e planos de ações com respeito à população de cada local. E eu tenho certeza desses resultados que eu cheguei. Então, vamos lá. Os complementos aí. Uma coisa, eu não falei no vídeo anterior sobre like. Você gostou do vídeo? No momento que você está assistindo, está gostando? Já deixa o like para não esquecer de dar o like depois. Que assim o vídeo ele é divulgado para mais pessoas. O YouTube ele divulga o vídeo para mais pessoas conforme você der o like. Tá? E outra coisa, as palavras. Eu fiquei sabendo, que se usar umas palavras aqui, aí tem punição, não sei que punição que é, se eles tiram o vídeo do ar, o que acontece, não sei. Mas enfim, daí eu escolhi umas palavras para usar, tá? Aí esses códigos então, tá? Vai ser uns códigos aí para nós. E se vocês tiverem ideia de outras palavras para eu usar, vocês escrevam aí nos comentários, que assim eu ver que o que vocês disseram aí tá melhor, aí eu uso o que vocês disserem, tá? Vou ler aí de todos que colocarem. E assim, vórtice, vou chamar de vórtice. Vou chamar de corda da. Não coloquei o N, não coloquei na, corda na, exatamente para ficar mais diferente e eles não pegarem, ficar mais diferente a pronúncia aí no final. O nome da doença, vou chamar de Cavaqui 49. Pan, vou chamar de problema, assim como eu já falei no vídeo anterior, eu falei a curva do problema. E então, fica corda da vórtice. Corda da vórtice. Acho que eu falei vértice antes, não é vórtice. Corda da vórtice. Caramba, vai ser difícil eu falar essas palavras aqui na hora que eu estou explicando, lembrar dessas palavras, Mas enfim, se vocês tiverem palavras melhores, coloquem aí nos comentários, que aí eu vou pelas palavras aí, que eu escolho algumas palavras aí que vocês colocarem e vou
E daí eu escolho, uma vez que eu escolher, né, a palavra que vocês mandarem aí eu vou só com essa, né, até o fim, porque não dá para trocar, senão não vou conseguir guardar, né, vai ficar ruim para eu guardar, para eu falar, para eu explicar, então tem que usar aquelas palavras, só aquelas aí, enquanto tiver essa situação aí, fazendo vídeos dessa situação aí, tá? Então vamos lá. Os quatro complementos que quero passar para vocês. E esse vídeo já era para eu ter feito há semanas. Eu não consegui porque teve uns imprevistos aí. Tive que... No que eu ia fazer o vídeo, deu um problema no celular de pessoa da família que eu tive que correr atrás para resolver. Né? Deu problema no celular e operadora. E aí, daí imagina o que é resolver problema no celular nessa época, com quantia de funcionários reduzidos. E, enfim, daí eu tive que fazer configuração manual no celular. Foram várias coisas, me tomou 3 dias. Foram várias horas num dia, várias horas no outro dia, várias horas cada dia. E beleza, aí passou uns dias, vou filmar. No que eu tava para filmar, aparece um outro problema também de burocracias, essas coisas de burocracias. E aí me toma vários dias, me toma uma semana resolvendo isso daí. E além de causar um tanto de preocupação. Mas enfim, foi resolvido. E daí surgiu dessa pesquisa que eu fui ver sobre o assunto. E aí eu descobri, né, tive a intuição de que eu podia juntar essa pesquisa com a outra lá. E aí eu comecei a fazer os cálculos. E aí foram 8 dias. Aí nesse meio tempo já apareceu mais a outra pesquisa. Juntei a terceira pesquisa. Enfim, eu fiquei focado nisso. Aí eu não vou filmar agora. Eu tenho que resolver isso aqui, ter a certeza disso daqui. E daí eu faço o filme anterior, o filme que eu já ia fazer, e faço sobre isso daí, de uma vez, né? Mas eu estava bastante focado naquilo, eu realmente não queria tirar, né, dispersar, que eu queria chegar no final daqueles resultados, né? Foi bastante importante, eu vejo que é bastante importante esses resultados aí, né, que vou divulgar aí no próximo vídeo. E como eu falei, né, vou divulgar além do YouTube. E esse canal eu vou fazer vídeos com mais frequência, tá? Vou tentar fazer aí 1 por semana. Pode ser que depois eu faça mais, né, do que nessa frequência aí de 1 por semana, mas vou tentar, tá? 1 por semana aí, pelo menos. E esse canal, o nome do canal é Atitude Vida Plena. Então é com respeito às atitudes da pessoa e também os seus estados emocionais, as reações, o seu subconsciente, ela usar o poder do subconsciente ao seu favor para o benefício de si próprio, das pessoas à sua volta. E isso é de uma maneira não tecnicista, como existem em várias informações, né, em várias informações por aí, maneira tecnicista. Não, aqui vai ser de maneira bem mais pessoal e humana. Essa é a ideia. Só que nessa situação que nós estamos, estou mais passando a respeito disso daí, desse problema aí que a gente está enfrentando. E também vou fazer vídeo para elevar o pensamento positivo das pessoas com respeito a esse problema, né? Posso fazer focado nisso daí, nesse problema que a gente está enfrentando. Quero fazer mais em relação a isso, né? Enfrentar junto, né? A gente unir forças e enfrentar esse problema, unir forças em todos os sentidos. Bom, eu dar a minha contribuição do que eu posso fazer, né? Como essas explicações aqui, que eu vejo que aqueles resultados que eu consegui vai trazer uma esperança boa para várias pessoas. No final do vídeo, vou fazer um make-off de alguns segundos
que vocês vão ver o quanto eu estou adorando fazer vídeos sobre esse assunto e divulgar esses vídeos. Vocês vão dar risada. Acontece que a minha consciência me obriga a fazer vídeos desse assunto e divulgar esse assunto aí para esclarecer as pessoas e ainda de coisa que eu descobri, que eu vou colocar aí no próximo vídeo, essa coisa importantíssima que eu descobri, que vou distribuir para as secretarias de saúde de cidades, né, das principais cidades e essas que distribuam para outras, né, e dos estados, secretarias de saúde dos estados. Bom, vamos lá. Nesse vídeo aqui, como eu falei, são 4 complementos que eu quero passar aí para vocês. Primeiro, sobre o achatamento da curva, que eu expliquei para vocês. E essas datas que tem aqui, no próximo vídeo eu vou explicar. Tá? Então, achatamento da curva. Eu expliquei para vocês sobre achatamento, mas eu não enfatizei de que o achatamento, além de acontecer o achatamento, o pico ele acontece depois. Nós conseguimos fazer com que aconteça consideravelmente depois no tempo. Olha o pico desse daqui, ó. Quando seria? E olha aqui, ó. Ganhou-se tempo. E com esse ganho de tempo, você consegue equipar melhor o seu sistema de saúde. Consegue equipar mais UTIs, consegue preparar melhor o sistema de saúde, né? Você tem mais tempo para isso. Então aí você vai, com esse tempo a mais, você vai preparando, né? Então além de a quantia, né, de infectados de uma vez, ó, é bem menor, ó, bem menor, né, quando chega no pico ali, e além disso ainda o pico acontece consideravelmente depois, né? Então tem mais tempo aí. E o segundo complemento que eu trago para vocês é que eu tinha falado que onde começa primeiro o problema, chega no pico primeiro. E realmente é assim em cidades semelhantes, cidades com populações semelhantes, quantidade de população semelhante, cidade que não está muito longe, né? Tipo uma cidade num continente, outra cidade no outro continente, ou seja, as populações são semelhantes e a quantidade da população semelhante. Aí realmente é assim. Agora, a população de um continente, ele pode ser mais, ter uma imunidade maior a esse vírus do que do outro continente, né? E a população, se for uma cidade pequena, né, ela pode começar depois e aí chega no pico antes, né, por ser uma cidade com população pequena. Então tem outros fatores envolvidos, né? Se as cidades são semelhantes, quer dizer, as populações semelhantes, sim. O que começou primeiro, chega primeiro. Claro que depende também do quanto de isolamento social, né? Então, situações semelhantes, né? Populações semelhantes, situações semelhantes. O que começou primeiro, chega primeiro. Mas tem vários fatores envolvidos, né? O quanto de isolamento social que foi feito em uma e na outra. Então, uma pode achatar mais a curva do que a outra, né? Uma localidade, uma cidade. Então, tem que levar em conta esses outros fatores, tá? Então, esse complemento aí, de que nem sempre, tá, o que começou primeiro o problema chega no pico primeiro. E outra coisa assim, que para a gente encontrar saber quando chegou no pico, né, eu tinha falado que é a quantia de pessoas infectadas num dia, né, quando chegar o máximo de pessoas infectadas num dia, né, então tem um tanto aqui num dia, outro tanto aqui no outro dia. Quando chegar o dia que infectou mais pessoas, então é o pico. E
E realmente é isso. Acontece que tem uma porcentagem da população que é infectada, mas não apresenta sintomas. Ou sintomas são leves, que parece um resfriado, né? Antes falou-se que era 80% que é assim, sintomas leves ou não apresenta sintomas. Falou-se já 85%, né? Então, só que numa pesquisa epidemiológica na cidade de São Paulo, verificou-se com certeza ali na cidade de São Paulo, tá? Outros locais pode ser um pouco diferente, né? Pode ser que, né, outro local aí pegou que é essa porcentagem aí que eu falei para vocês, só que na cidade de São Paulo verificou-se que é 90%, né, que não apresenta ou apresenta só sintomas leves. Então só 10% é que apresenta sintomas maiores. E quem é que vai fazer teste? É quem apresenta sintomas maiores. Então quem está nesse gráfico aqui, ó, são pessoas que apresentaram sintomas maiores, que vem aqui nessa contagem. Porque quem apresentou sintomas menores não vai ir no lugar de saúde, no hospital, não vai procurar isso, né? E aí não vai fazer teste. E não vai ser, ele não vai entrar nessa conta, né? Contabilizado aqui para entrar nesse gráfico. Então, aqui estão os 10%, né? Considerando a cidade de São Paulo. Então tem mais 90%, ou seja, 10 vezes esse tamanho aqui. A curva, na verdade, é 10 vezes o tamanho, né? Essa aqui do pico maior também seria 10 vezes, né? Continuaria a ser maior do que essa, com o achatamento que a gente teve, né? Seria 10 vezes mais. Então, nós temos aqui numa região várias pessoas que foram infectadas, mas não apresentaram sintomas ou não tem, ou sintomas foram leves. Estão aqui nessa região. E aí o que acontece? Ó, chega no pico, está fazendo os exames. Só que a quantia de exames está sendo baixa, está sendo praticamente as pessoas que são infectadas e as pessoas que são suspeitas. E aí a quantia de suspeitos e infectados é mais ou menos a mesma quantia, né? Só que os suspeitos aí verifica não teve, então cai fora. Eles não entram aqui nessa curva e nem estão nessa região, né? Os suspeitos que eram apenas suspeitos e não tiveram o problema, né? Não tiveram a infecção. Mas só que tem vários aqui que não foi feito testes, estão nessa região aqui. Foram infectados, mas não foi feito testes neles. E aí, ó, passa pelo pico. E aí o que acontece? Conforme o tempo passa, vai fazendo mais testes, vai aumentando a quantia de testes, né, em relação à proporção da população da cidade. E aí começa a pegar as pessoas nessa região. E essa curva começa a subir dos infectados, né? E a pessoa, mas não passou pelo pico? Por que está aumentando? Passou pelo pico. Agora está pegando as pessoas dessa região aqui. Então não é que está... não é o pico, então o pico vai ser depois ainda. Não, o pico já foi, agora está pegando as pessoas que já foram infectadas e não foi pego elas nos exames, né? Não foi detectado elas antes. Então, como que a gente vai então saber que realmente é o pico? Se é aqui ou se é mais para lá? Como que a gente vai saber? Mortes e também pessoas internadas na UTI, né? Então, esses indicadores, aí não tem essa de você, não pegou pessoas dessa região. Não, indicadores de mortes, pessoas internadas na UTI, aí a coisa é certeiro, não importa a quantia de testes que está sendo feito, não importa a proporção de testes na população, mortes e UTI é certeiro, né? Quantas pessoas estão ali internadas. E isso vai mostrar quando que está no pico aquela cidade. Com toda a certeza. Logicamente tem que considerar algumas coisas. Eu vou dizer o quê? Como eu falei, a morte vem depois da infecção. Então, como eu tinha falado no vídeo anterior, a curva da morte é um pouco depois, né? Pouco depois deslocado
no tempo. Então, você pega a curva da morte, verifica também junto a quantia de pessoas internadas na UTI, né? Aí você tem mais confirmação. E o pico de pessoas internadas na UTI tem que ser alguns dias antes do pico de mortes. Que é lógico, primeiro a pessoa é internada na UTI, depois ela morre. E o que eu verifiquei em gráficos, em vários gráficos aí, o pico de mortes e o pico de infectados relatados acontece de 3 a 9 dias de diferença, né? Então, o pico de relatados infectados, né? E o pico de mortes que eu falei, como eu falei, é um pouco deslocado ao tempo, um pouco depois. Então, a diferença do pico de mortes e o pico de relatados infectados é 3 a 9 dias, vamos pegar o meio, 6 dias. Mas no Brasil, vamos considerar 5 dias. Vamos considerar que no Brasil o teste, essa burocracia acaba levando um dia a mais, né? Vamos considerar que vários outros lugares aí que eu verifiquei gráficos, leve 2 dias, né? Que o teste feito para verificar a atividade do vírus leva de 24 a 48 horas. Geralmente, esse teste que leva mais tempo, né? E daí, vamos considerar que leve-se um dia, relata no dia seguinte. Então, aqui no Brasil, vamos considerar que seja 48 horas e mais um dia para relatar, 3 dias. Então, por isso que eu estou considerando que no Brasil sejam 5 dias, tá? Enquanto que em outros lugares aí eu verifiquei 6 dias. Então, aconteceu o pico de mortes, você volta 5 dias. Voltou 5 dias, você vai encontrar então aí no Brasil, na sua cidade, né? E é importante você verificar, faz sentido verificar o pico da cidade. Do Brasil todo, você vai somar várias cidades. No próximo vídeo eu vou falar uma coisa do que acontece quando você soma várias curvas, né? Várias curvas assim, tem esse formato arredondado, o que acaba acontecendo. Rapidamente, né? No próximo vídeo eu vou falar alguns segundos sobre isso aí, coisa meio minuto, possivelmente. Bom, então voltou 5 dias, aí você tem o pico de pessoas que foram relatadas, né? Mas só que ainda não é o pico de contaminação real, de quando realmente aconteceu a contaminação. Porque a pessoa, ela passa mal e aí ela vai lá buscar ajuda e faz o exame, e aí mostrado lá no exame, leva, como eu falei, 24 a 48 horas, digamos que leve 48 horas, e mais um dia para relatar, ou seja, tem tempos aí até a pessoa sentir esses sintomas maiores, né? Então, ela foi infectada lá atrás, aqui foi relatado a infecção, foi feito o exame e estamos considerando 3 dias depois, depois que ela fez o exame que foi relatado. Mas ela foi fazer o exame quando? Quando sentiu os sintomas maiores. E é verificado que a grande maioria das pessoas, tá? Você pegar uma média assim, você vê que a grande maioria está concentrado em ter os primeiros sintomas com 5 dias depois de infectado. E os sintomas maiores entre 7 e 10 dias. Então, no meio aí, vamos considerar 8, tá? Daria 8,5. Em arredondamento matemático, 8,5 a gente arredonda para 9. Mas vamos considerar 8, tá? Posso pegar tanto 8 como 9, tá bem no meio. Então, considerar 8 dias. 3 dias para relatar, certo? Então eu vou voltar ao quê, ó? Para eu saber o pico real de infecção naquela cidade. Então, lembra,
pico de morte, volto 5 dias. Pronto, encontrei o pico relatado. Agora eu vou voltar a 3 dias, que é de quando ocorreu o exame, né? Voltei 3 dias e volto mais 8 dias, que é quando a pessoa foi infectada até ela manifestar os sintomas maiores, passou 8 dias. Né? Então, 8 dias e mais 3 dias para ser relatado o exame dela. Sair o resultado do exame e ser relatado. Então, quando eu encontrei o pico relatado dos infectados, eu volto então, 3 mais 8, 11. Volto 11 dias. Aí eu sei o pico real que aconteceu naquela cidade. Logicamente, isso é aproximado. Encontrei aquele dia, pode ser que foi o dia anterior, dia seguinte, pode ser que foi 2 dias anteriores, 2 dias seguintes. Nós estamos encontrando aí valores aproximados. Que esses números que eles colocam lá, muitos lugares não coloca o número do dia que aconteceu mesmo, né? Então a gente está pegando uma estimativa aqui. A gente está considerando que levou 3 dias para ser relatado. Isso aí depende do lugar, pode ser que leve 2 dias apenas, né? Então estamos pegando uma estimativa. Então é aproximadamente esse dia, encontrando dessa maneira por esse método. A gente vai chegar muito próximo mesmo de quando foi o pico real, de quando é o pico relatado, né? E isso a partir de pegar o pico de mortes e conferindo no pico de pessoas internadas na UTI, que tem que acontecer um pouquinho antes, né? Alguns dias antes do pico de mortes. No fim, o que eu verifiquei é que o pico de pessoas internadas na UTI acaba coincidindo com o pico de relatados, de infectados relatados. Porque, olha, os infectados relatados são 3 dias depois que a gente está considerando, né? 3 dias depois de a pessoa fazer o exame, da ocorrência do exame dos sintomas maiores que a pessoa teve. Então, 3 dias depois, o pico de UTI. Eu verifiquei que acaba coincidindo, o pico de UTI acaba sendo muito próximo, tá? Diferença pode ser de um dia, né? Um dia para mais, um dia menos, ou até 2, mas muito próximo, acaba coincidindo com o pico de infectados relatados, o pico de UTIs. Então, o pico real de infecções, que é onde há maior risco de acontecer contaminação, bem maior risco, a gente então já sabe quantos dias antes do pico de morte. Acontece o pico de morte, voltou 5 dias, está no pico relatados, né? Pico relatados até o pico real de infecções, lembra? 3 mais 8, 11. Então, 11 dias. E aqui, 5 dias, 16. Pico de mortes, voltando 16 dias, sabe-se o pico de infecção, que é onde tem o maior risco, bem maior risco de contaminação. E há como saber antes de acontecer. Ao invés de saber depois e voltar ao tempo, há como saber antes, há como ter estimativa de saber quando vai acontecer o pico real de infecções. Assim como também o pico de relatados, mas o mais importante para nós vai ser o pico real de infecções. Depois a gente confere no pico de relatados, realmente está acontecendo aquele relato de maior pico. O que mais vai confirmar é o pico de mortes, né? Depois de 16 dias aproximadamente aconteceu o pico de mortes, é porque realmente foi o pico de infecções naquele dia que nós previmos, conseguimos prever fazendo esse cálculo simples. Com um dos resultados que consegui, que vou mostrar no próximo vídeo, consegue-se determinar antes de acontecer o pico. Vários dias antes, você já sabe quando vai ser o pico e todo mundo pode fazer isso. Eu encontrei o fator multiplicativo. É apenas uma simples multiplicação que você pode fazer na calculadora do seu celular mesmo. Você consegue encontrar, determinar o pico. E aí, vários dias antes, dá para ter
uma boa ideia, boa noção de quando vai ser o pico em cada local, em cada cidade. O quarto e último complemento que vou passar para vocês aqui nesse vídeo é com respeito a isso que eu falei no vídeo anterior. Que quando chega no pico, tem uma quantia de pessoas aqui que está doente, que está apresentando sintomas maiores, do dia anterior, porque fica alguns dias a pessoa apresentando sintomas, estando doente, né? Mas tem um certo dia aqui atrás, daqui para trás, os que foram infectados daqui de um certo dia para trás, já passou tempo, já foram curados, né? Então, de um certo dia para trás, a grandíssima maioria já foi curado. Eu disse que não pega mais. Esses que foram curados não pega mais, não se sabe por quanto tempo. Já se sabe que a imunidade contra esse vórtice dura pelo menos alguns meses. Agora, não se sabe se vai durar só alguns meses ou se vai durar alguns poucos anos ou mais anos. Não se sabe ainda. Agora, teve pesquisa aí que mostrou que depois de alguns meses acontece que a reação ali sorológica, né, que identifica anticorpos, ela mostra que não acontece mais o positivo, né, depois de passar uns certos meses, né, uma porcentagem ali pequena da população não apresenta a reação ali do anticorpos. Mas também tem pesquisa aí que mostrou que mesmo que não apresente a reação dos anticorpos, a pessoa ainda está imune. Também foi mostrado isso. Ainda está imune. O corpo está pronto, porque o corpo passou por aquele problema, mesmo que não apresente ali o anticorpos, existe se fala, tá? Isso aí baseado em pesquisas, enfim, pessoas especialistas nisso daí, diz que o corpo ele produz rapidamente, ele consegue produzir o anticorpo daquilo que, mesmo que não dá a reação do anticorpo, ele tem essa capacidade de produzir rapidamente, porque já teve aquele problema com aquele vórtice, né? E não há tanto tempo. Então, existe esse poder do sistema imune. Agora, isso daí é uma coisa que precisa ser investigado mais a fundo, né? Mas, enfim, tem essas direções aí que é verificado. Agora, o que a gente pode fazer é o seguinte: comparar com vórtices do mesmo tipo, do tipo Cordadá, que foram também agressivos, foram bastante agressivos, mas no caso não tiveram tanta disseminação, tanta propagação como que esse daí foi para o mundo todo e rapidamente, né? Mas podemos fazer um comparativo. Então, esses dois aí que aconteceram, um foi 2002, o outro 2012. E eles, o que foi verificado é que esses dois, né, como eu falei, é do mesmo tipo, eles com esses aí têm uma imunidade de 1 ou 2 anos. Então, com isso, se for assim também de maneira semelhante com esse, né? Então, saindo a vacina, aí tem que se tomar a vacina aí uma vez por ano, ou a cada 1 ano e meio, né? Tem que saber, com o tempo vai se descobrir aí qual o tempo de imunidade aí com respeito a esse vórtice, mas temos uma ideia com respeito a esses outros vórtices que é do mesmo tipo, do tipo Cordadá. Então, tem o de 2002,
que eu verifiquei, pelo jeito foi no final, bem no final de 2002, e aí o surto aconteceu em 2003, e 2004 aconteceu o último caso, e foi erradicado, né? 2004, depois de 2004 não teve mais caso nenhum, desse aí de 2002. O de 2012, ele ainda no começo desse ano, janeiro, né, desse ano de 2020, ainda houve caso, né, pouquíssimos, mas ainda houve. E esse de 2012 é no Oriente Médio que aconteceu. O nome estou deixando aqui. Então vamos lá, ó, fazendo um comparativo. Para se chegar a 1000 casos do de 2002, levou quase 4 meses e meio. De 2012, 2 anos e meio. O atual, na cidade de São Paulo, e espalhando pelo estado de São Paulo, eu conferi, foram aproximadamente 31 dias para chegar a 1000 casos. Olha o poder de propagação desse atual. Não é à toa que virou todo esse problema no mundo todo rapidamente. O de 2012, não sei se eu falei, esse aí aconteceu no Oriente Médio, veio de camelos, esse vórtice. Tá? Depois aconteceu também surto lá na Coreia do Sul, de pessoa que viajou, né? Arábia Saudita é onde aconteceu mais, pessoa que viajou de Arábia Saudita para Coreia do Sul, e aí acabou acontecendo um surto na Coreia do Sul depois, né? E fazendo um comparativo da quantia de mortes, o de 2002 foram 774, de 2012 866. O atual, mais de 500 mil de mortes. O de letalidade, né? Qual a porcentagem das pessoas que morreram, dos que foram casos confirmados e morreram? O de 2002, 10%. O de 2012, letalidade grande. Esse aí é o do Oriente Médio, que veio dos camelos, né? O vórtice. Foi de 35% a letalidade, né? 35% dos os casos confirmados, 35% morreram. E o atual, pelo mundo, está sendo uma letalidade de 7%. Letalidade, você tem que pegar casos fechados. Os que foram curados, os que se recuperaram e os que morreram. Soma e aí você faz a porcentagem de quantos que morreram, né? Tem que ser casos fechados, não os que estão atualmente ou em recuperação ou estão internados. Você não sabe ali quantos que vão morrer daquela porcentagem. Tem que pegar casos fechados para você ter o valor da letalidade. E no mundo está sendo isso, né? 7%. Então você pega a média, né? Pega toda a soma e tal. Letalidade num lugar está sendo bem mais, outro lugar está sendo bem menos. Por exemplo, letalidade na França, uns dias atrás aí estava a 20%. Como eu falei, tem que pegar casos fechados, né? Já foi definido. Morreu ou foi curado, foi recuperado? E quanto que no Brasil está sendo 8%, acho que em torno de 8%. Eu vou escrever aqui, vou verificar e escrevo aqui. Aí a ocorrência, né, de 2002 foram em 71 países. O de 2012 em 27 países. E esse atual, 213 países e territórios e mais 2 transportes internacionais. Aí esse número aí de 2012, né, o número de mortos 866,
tem lugares aí, tem algumas notícias de jornais que colocaram aí 898. Foi um erro que fizeram, eu peguei aqui da fonte, tá? O relatório na fonte, relatório de janeiro, que foi o último relatório sobre esse problema desse do Oriente Médio. Foi em janeiro deste ano. Então, o que acontece? Teve um relatório lá que foi 858. E aí, alguém copiou errado, alguém colocou lá 898 ao invés de 858, e aí os outros copiaram, os outros foram copiando um do outro, sem ir na fonte para ver. Foi isso que aconteceu, incluindo um médico, agora eu não sei quem que começou com esse dado, copiar esse dado errado. Tem um médico aí muito famoso que ele também diz lá que foi esse valor, 898. Não é. Eu conferi, vi relatório de meses anteriores a janeiro. O último que teve foi janeiro desse ano, eu vi meses anteriores. E realmente é isso. 866 foi o último relatório em janeiro deste ano. Que foi da organização, vou colocar o nome aqui que eu também não sei se eu posso falar esse nome aqui no vídeo. Mas é isso. Então, essas informações aí que eu ia passar para vocês, esses complementos aí. E tudo de bom para vocês. Se protejam. E vejam o próximo vídeo, que aí vocês vão ter uma ideia, uma boa ideia aí, de quando é o pico na sua cidade. E tudo de bom aí para vocês. Um grande abraço e até o próximo. O de 2012 foram 2002, caramba. Outra. Com respeito a... Ai, caramba. Caramba, é um saco, meu. É um saco. Ai, eu queria estar fazendo outra coisa, pô.